povo e remiu Jerusalém. Quem diz amém? Escuta, aqui ele presença independente do que estão fazendo, do como estão. O que apenas precisa é do arrependimento, que está lá em Atos 3,19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que seja cancelado os vossos pecados, e do céu venha refrigério, segundo o Cristo que já foi anunciado. Quem diz amém? Fecha seus olhos só um pouquinho. Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus, nesta noite, eu coloco, Senhor, esses que aqui estão e aqueles que porventura estão nos assistindo via internet. Pai Santo, nos abençoe, nos permita, Senhor, andar na sua presença, ainda, Senhor, que as circunstâncias nos diz para pararmos. Somente, Senhor, o Senhor, através do seu amor, da sua graça e da sua misericórdia, é possível, Senhor, nos manter diante daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Venha abençoando estes que aqui estão, as suas famílias e aqueles que nos assistem via internet. Vem, Senhor, fazendo a obra em nome de Jesus. Assim nós declaramos, para a honra e glória do seu nome. Você pode aplaudir o Senhor bem forte?
louvor, toda honra seja dado ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Senhores, ao Senhor dos Senhores. Sim, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Receba a nossa adoração aqui nessa noite. Receba a nossa vinda até aqui, Deus. Tudo é para Ti, tudo é somente a Ti, Senhor. A nossa oferta, a nossa vinda, Senhor. O nosso momento que separarmos para Te adorar, Senhor. Para se relacionar com o Senhor aqui nessa noite, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, que o Teu louvor possa falar o nosso coração, possa ser tocado o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Cante isso comigo. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Oh, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aplauda o Senhor. Sim, Senhor. Continue liberando palavras que exalte o nome do Senhor aqui nessa noite. Diga que Ele é grande, diga que Ele é poderoso, que não há outro igual a Ele, que não há outro semelhante a Ele, que não existe outro Deus que mereça tamanha adoração, tamanha glória, tamanho louvor que nós possamos dar, porque só Ele que é digno. Só Ele que é digno de nosso louvor, de nossa adoração. Sim, Senhor. Recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor diante do Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos estar aprovados, Senhor, com o nosso caráter, Senhor. Que nós possamos estar limpos e sarados diante de Ti, Senhor. Repreende todo mal, Senhor. Repreende todo impedimento que possa atrapalhar isso. Que nós possamos ser verdadeiros adoradores, Senhor, do Teu nome, Senhor. Verdadeiros adoradores da Tua majestade, Senhor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas.
Se você puder cantar isso comigo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente a ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Com profundas riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Aleluia! Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Sim, Senhor, queremos te conhecer. Das riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Levante suas mãos e cante isso agora. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a Glória para sempre, amém. Sabe, Senhor, dependemos inteiramente do Senhor. Não tem como, Senhor, depender de nós. Sem a Tua presença, o que faríamos? O louvor
Sabe, Senhor, nos aproxima de Ti. E nesta noite pedimos a Ti, em nome de Jesus, sabe, Senhor, faça o que for necessário para que possamos sermos curados, transformados, libertos, Senhor, das mazelas que muitas vezes está escondida, Senhor, nas nossas debilidades, fraquezas e limitações. Trabalha, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando o Senhor. Traga à frente os seus dízimos, as suas ofertas, a sua primícia. Sabe, é um ato de louvor assim fazermos. Por isso, se posiciona e faça em nome de Jesus. A Ele a Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Shuriba sarikana, korikeke Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Senhor Deus de Israel, colocamos na Tua presença, Senhor, os nossos dízimos, as nossas ofertas, nossas primícias, e pedimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa recebê-los como oferta suave na Tua presença, e assim, Senhor, possamos nós, em nome de Jesus, estarmos cobertos, Senhor, pela promessa que o Senhor declara de todos aqueles que são fiéis na Tua presença em todas as áreas, em nome de Jesus. Quem diz amém? Quem diz amém? Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Obrigado, equipe. Vamos se assentar. Abra sua Bíblia em Filipenses 1, Filipenses 1, versículo 12 em diante. O pastor Evandro, no domingo, falou com muita propriedade sobre missões. E ele ali explanou-se que toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Deus. Filipenses 1, a partir do versículo 12. E ele explanou dizendo, ou falando, explanando a respeito da missão Dei, ou seja, a missão de Deus. Deus na terra trabalha com uma missão. E a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por assim estabelecer esta missão. E ali o pastor Evandro falou a respeito, de como Deus estipula missionários sobre a face da terra para fazer a obra do qual Ele mesmo estabelece. E nós hoje vamos falar um pouquinho de uma igreja missionária, de uma igreja missional, de uma igreja que precisa trabalhar dentro de um propósito para que os objetivos que o Senhor tem sobre a face da terra possa ser cumprido. Filipenses 1, a partir do 12, fala assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Isso é o apóstolo Paulo falando. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas
por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Versículo 16, uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Versículo 18, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de todas as maneiras, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Versículo 19, porque sei que disto me resultará a salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Quem diz amém? Quem diz amém? Aqui uma leitura explicando a nossa vida missional. Quando fala em missionário, aquele que é enviado, aquele que vai para uma região, aquele que é acionado pelo Espírito de Deus a pregar ou a manifestar a sua vida de forma tal que o Evangelho possa ser manifestado, iluminando a vida daqueles que estão à nossas voltas. E eu vou falar disso, dessa parte missional, desse trabalho, dessa postura missional. Como devemos fazer? Aqui eu li uma parte em Filipenses que o apóstolo Paulo está preso. Não tem como ele pregar o Evangelho numa praça, numa igreja. Mas ele ali na cadeia, suportando as aflições, como homem de Deus, como cristão, ele consegue passar ou liberar a preciosidade do Evangelho na vida dele. Ele devia reagir pelas agressões ali sofridas, mas o apóstolo Paulo entende que tudo aquilo que ele passa e sofre era por causa ou era devido à ministração, à pregação do Evangelho naquela época. E ele fala que a Bíblia recorre que toda a guarda pretoriana ali de Roma sabia o que estava acontecendo e por que ele estava preso. Embora era tido como criminoso, mas os guardas, aqueles que ali faziam segurança dele, sabiam por que eles estavam ali. E ele aqui demonstra uma forma missional. Ele é um missionário enviado por Deus. Mas no decorrer da sua vida, ele teve a prisão decretada. E mesmo na prisão, ele agia como cristão. O que acontece conosco? Precisamos ser uma igreja que entende que a sua própria identidade e natureza são definidas pelas histórias que a Bíblia nos fala. Quando fala de identidade, fala de Cristo. Termos a identidade de Cristo, né? E quando fala aqui da natureza, a natureza está falando sermos missionário pela terra, levando o Evangelho de tal forma que aqueles que estão à nossa volta possam saber de onde viemos e para onde vamos. Quem diz amém? Tem que ser uma igreja que mostra, né, desde esse reino que há de vir, e entende que a sua própria natureza é ser missional, tá vendo? A natureza é missional, uma vez que aponta para esse mundo que há de vir pelo bem das nações. Nós precisamos ser uma igreja que beneficia aqueles que estão no mundo, para o bem do mundo. Jesus, ele veio, amado, como missionário, foi sacrificado. Ficou para nós a parte missional, ou seja, a prática, praticarmos, darmos testemunho disso,
por toda a terra. Uma igreja cuja completa existência é direcionada para o mundo. Diga para o seu vizinho, igreja, diga, igreja quer dizer chamados para fora. Igreja é para ser lá fora, amado. Aqui dentro a gente recebe na comunidade, no louvor, a palavra de tal forma que elas nos dá esperança para que nós possamos, pela fé, falar de Jesus Cristo, de tal forma que Ele liberte, de tal forma que o Espírito Santo traga cura, traga restauração e o renovo para aqueles que nos ouvem. Quem diz amém? Isso tudo quem fala é um cidadão chamado Michael Goen. É um estudioso que demonstra que em tempos passados o evangelismo, as pregações em estádios, em igrejas enormes, traziam um resultado. Mas hoje nós precisamos sermos missional. Diga para o seu vizinho, trabalhar de tal forma que a igreja seja levada a todas as famílias. Quem diz amém? Hoje, amado, o sincretismo, ou seja, a cosmovisão humanista, secular, talvez no contexto natural ou cultural que nós vivemos, a coisa mais perigosa para a igreja hoje. Porque quando fala desse sincretismo, é porque tudo que nós fazemos se torna comum, se torna comum. E quando se torna comum, dá a impressão que não tem uma atividade espiritual, obrigado, uma atividade espiritual nessas coisas. E o que precisamos? Então, nós precisamos atuar, A característica mais marcante de uma vida missional que aponta para Cristo justamente por estarmos nele. Precisamos buscar essa vida missional. Como é, amado? Olha, você é homem, marido, pai, mãe, avô. Você pode ser tudo isso, conforme o mundo fala. Mas se você buscar ser todas essas funções na família, segundo a palavra de Deus, então você vai estar exercendo a sua vida missional. E ao exercer essa vida, você precisa, amado, ter um projeto de vida. Ter um projeto. O projeto de vida, ele estabelece uma direção. E esse projeto de vida, estabelecendo uma direção, ele te dá um resultado. E esse resultado é que vai mostrar que essa vida missional causa um efeito na população ou no meio social onde vivemos. Não é? O conceito de igreja missional é relativamente recente. É uma terminologia nova que reflete o resgate de nações clássicas, aplicada principalmente na missão em realidades urbanas, pós-cristã ou de grande resistência ao cristianismo. O que eles estão falando? Por exemplo, a maioria de nós já ouvimos falar de Jesus. A maioria. Mas há uma dificuldade em nós de mantermos o altar erigido ou erguido. O nosso altar, ele leva leitura da palavra, ele leva período de oração, período de louvor, ele leva, nós estamos envolvidos na área social que a igreja oferece, ele leva, estamos envolvidos nas células, porque a célula tem um objetivo, alcançar outras vidas, não é simplesmente para reunir, não é? Nos leva a estar envolvida na vida financeira da igreja, para que assim possa obter uma vida social adequada, para que aqueles que vão chegando
possam perceber que nós trabalhamos no reino dos céus. Quem diz amém? E eu te pergunto, a forma de sermos cristãos atrai outras pessoas? Tira essas pessoas do calabouço? Remove essas pessoas da desistência? A nossa vida precisa trabalhar de tal forma que uma linguagem que diz o apóstolo Sinoar, eu estava olhando um dos vídeos que ele ministra, e ele diz o seguinte, que a linguagem do reino dos céus é a linguagem do amor. É a linguagem do amor. Entende? A linguagem do amor faz a diferença. Chega aqui, Mônica, por favor. Olha o que é a linguagem do amor. Eu costumo dizer assim, que a linguagem do reino dos céus, mais a frequência é o amor. Fique de costa para o público. Muito bem. Fica aí onde você está, hein? Sai daí não. A câmera pode pegar Eloá. 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 A câmera está pegando a Mônica? Muito bem. Fica aí, Mônica, onde você está. Veja bem em qual linguagem que o apóstolo Sinomar está falando. É a linguagem do amor. Eu costumo dizer que é a linguagem do reino dos céus com a frequência do amor. Veja, eu vou explicar. Fica aí, Mônica, não se vire. Diga assim para ela: eu te amo. Eu te amo. Ouve aí, Mônica. Diga para ela: eu te amo. Eu te amo. Essas duas pessoas você conhece, Mônica? Não, né? Então, peraí. Diga: eu te amo. Eu te amo. E essa frequência? Pode descer. Obrigado. Você viu, amado? Tem uma frequência que a gente conhece. Tem uma frequência. Duas pessoas falou: eu te amo. Mas uma frequência ela conheceu. Por que ela conhece essa frequência? Diga comigo: eu sei, pastor. Levanta a mão todo mundo e fala assim: eu sei, pastor. Porque ela relaciona intimamente com o Araújo. Quem diz amém? Aí eu te pergunto, quando você fala assim para Deus: papai, Ele conhece a sua frequência? É isso que o apóstolo está falando. Imagine se a Mônica conheceu a frequência do Araújo e não conhecer a frequência da voz de Deus, tem alguma coisa errada. E nós sabemos que isso vem para nossas vidas pelo relacionamento. Relacionamento o quê? Missional, amado. Então é preciso nós relacionarmos com Cristo no nosso coração. Quem diz amém? Quando você falar para a pessoa: Jesus te ama, ela entender a frequência que vem realmente do reino dos céus. Quem diz amém? É isso que é ser uma igreja missional. O pastor Evandro falou com entendimento sobre a missão Dei, ou seja, a missão de Deus. E vocês vão entender quando ele falou assim: toda a honra, toda a glória, todo o louvor a Deus, não aos homens por fazer a missão. Não é aos homens, mas a Deus. Escuta, amado, eu não vou ler todo o verso 24, mas vai aí para Gênesis 24. Você vai entender mais uma possibilidade de ser missional. Gênesis 24. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis 24. Gênesis 24. Olha só. Você vai lembrar da história. Gênesis 24. Abre aí. Achou? Está escrito assim: era Abrão
Abraão já velho e adiantado em idade, o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, e disse: Abraão, ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha governo sobre tudo o que possuía. Veja bem, esse servo tinha governo sobre tudo o que Abraão possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha perna, ou da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomará para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Vou ler até aqui. Aqui Abraão legitima o seu servo Eliezer, Damasceno, de Damasco, para que ele fosse até a família dele e buscasse uma esposa para Isaque, seu filho. Veja bem, esse cidadão foi comissionado. Abraão deu para ele uma missão. Ele possuía todas as riquezas de Abraão. Abraão faz ele colocar a mão debaixo da coxa dele e ele promete. Você vai ver mais na frente aqui que ele fala assim, o servo fala assim: o Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa do meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e me ajurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, e enviarei o teu anjo diante da tua face. Abraão libera um anjo que vai à frente de Eliezer para buscar a esposa de Isaque. Veja bem, amados, o servo Eliezer é um missionário, igual eu e você. Somos missionários para pregar a palavra, amém, amado? Todos nós somos missionários para pregar a palavra. Então, essa ação do servo Eliezer, sair e ir até a terra de Abraão, pegar uma mulher para ele, para o filho dele, é a ação missional. Porque quando ele foi, amado, ele chegou numa fonte, ele estabeleceu uma estratégia. Senhor, eu vou chegar lá e quando eu pedir água, essa menina tem que me dar água e dar água para os camelos. Ele estipulou uma estratégia. Só que o servo Damasceno obedeceu a Abraão no pé da letra, amado. Presta atenção no que eu estou dizendo. Obedeceu a Abraão no pé da letra. E ele foi, e ele falou: como que eu vou arrumar essa menina? Como que eu vou fazer? E ele fez uma estratégia. Eu vou pedir água, se ela dá água para mim e para os camelos, tudo bem. Quem deu a estratégia para o do servo? Ele mesmo. Ele mesmo buscou a estratégia. Como que eu fiz hoje a estratégia para falar com o rapaz que estava aí na praça? Cheguei lá perto, Cheguei lá perto, fiquei de olho, de repente a gente teve contato. O Senhor vai te dar a estratégia, amém, amado? Ele vai te dar. Veja bem, ele foi, conseguiu a esposa de Isaque e trouxe. Agora presta atenção no que eu vou falar para você. Ele, como missionário, fez apenas o trabalho. A glória foi de quem? A glória foi de Abraão e de Isaque, amado. Eles receberam tudo, até as riquezas. O servo Damasceno recebeu o quê? Só a honra do trabalho. Por isso que o pastor Evandro falou que o missionário, quando faz a obra, a honra é de Deus, amado. Os caras fazem a obra e quer ter alguma coisa por fazer a obra. Por isso que aqui a gente não faz muito esse apelo funcional para o financeiro. Eu conto com a misericórdia de Deus no seu coração e você tenha compaixão. Que a frequência do amor seja liberada do seu coração e você contribua com a obra. Com um coração íntegro, inteiro. Porque o servo Damasceno, quando foi fazer essa obra, essa missão, ele não levou nada, mas toda a honra foi
para quem o enviou. Assim, quem te envia é Deus. Quem diz amém? Quando você ganha uma alma e traz para o Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor é a Deus. Por você fazer isso, você não pode e nem queira requerer bênção por isso. A você foi dada a oportunidade de ir levar o Evangelho para que essa alma pudesse estar na presença do Senhor. Quem diz amém? Agora vou ler outra passagem, vai para 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Também não vou ler toda, vou ler até o versículo 6, mais ou menos. 1 Samuel 15. Veja bem, outro cidadão comissionado. Ali você viu o servo Eliezer comissionado a buscar, a fazer uma missão. Ele executou a missão, mas quem recebeu todas as honras foi Isaac, Abraão e Deus. Porque, veja bem, essa esposa que ele buscou deu continuidade na família de Abraão a tal ponto que Jesus mais na frente venha a nascer. Então a ação foi tremenda, mas toda a honra, toda a glória, todo louvor foi dado às famílias e a Deus, porque tinha um projeto. Quem diz amém? Essa é a forma missional de executar a missão. Você tem que estar envolvido, mas não deixar que a situação te corrompa e você queira alguma coisa, queira honra, queira louvores por isso. Mas antes, seja uma oportunidade que temos de executar a obra conforme Deus estabelece. Quem diz amém? Aqui em 1 Samuel 15 está assim: então disse Samuel a Saul, enviou e, olha só, o Senhor a ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhe perdoe, pois matará desde homem até mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde o camelo até o jumento. E Saul convocou o povo, tomou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 dos homens de Judá. Chegando, pois, a Saul a cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com ele, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até o chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu ao fio de espada. Saul e o povo perdoaram Agag, melhor das ovelhas, das vacas, e da segunda sorte aos cordeiros, o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil, desprezível, destruíram. Você já sabe, né? O Senhor mandou ele destruir tudo, mas ele guardou as ovelhas para fazer a oferta e trouxe o rei Agag vivo. Ele recebeu uma missão, amado. Mas Saul, na hora de executar a missão, a riqueza tomou conta dele. Ele, em vez de destruir tudo, ele trouxe a riqueza até o Senhor. Aqui o Senhor mais na frente vai falar para ele: e eu estou atrás de ofertas e holocausto. Muita gente usa esse texto para não dizimar, mas aqui o Senhor está falando que ofertas que vêm de desobediência o Senhor não quer. Aqui está um homem que não executou a missão que foi dada a ele. Antes, teve uma postura que a glória foi dele. Ele quis falar demais, ele quis apresentar para o povo, ele quis, e por isso perdeu o reinado. Então aqui está uma ação, Aqui está uma ação
que nós não devemos cometer. Escuta, amado. Nós somos uma igreja em célula. O Senhor mandou a gente estar em células e dessa forma compartilhar o evangelho com aqueles que chegam na nossa célula, não é assim? Nós estamos fazendo isso? Poucas pessoas estão fazendo. Depois nós não sabemos porque ficamos dispersos igual Saul ficou. Saul quis por tudo ir para a presença do Senhor, mas não conseguiu. O Senhor nos deu uma estratégia para sermos missional, sermos uma igreja que trabalha com o evangelho no meio do povo, sem sermos afetados pela prostituição, pela dureza do coração daqueles a quem falamos do evangelho. Eu lembro que eu bebia, hoje eu não quero beber mais. Eu lembro que vivia numa prostituição, hoje eu não quero, tenho nojo. Por quê, amado? Porque a gente já arrependeu de todas essas coisas. Quem diz amém? Então a gente precisa estar relacionando com as pessoas, mas não podemos ser envolvidos mais. E para isso a gente tem que fazer as células, porque as células é a oportunidade que temos de sermos missional. Talvez você não vai para a África, mas você vai para ali, para o outro lado da rua, falar com pessoas que estão envolvidas no sincretismo, ou seja, misturado, sabe, na idolatria, sabe, o local. Às vezes você vai conversar com a pessoa, Ave Maria, cheia de graça, ou São Bento, ou não sei o que, ou São não sei o que, não sei o que. Escuta, essas coisas não estão na palavra, não está lá. E a gente tem que envolver sem nos contaminar, para ajudar a pessoa a ter uma visão diferente do reino dos céus. Eu fico pensando, até mesmo se as pessoas seguissem as leis dos homens, da justiça, ele ia conseguir ter uma vida nobre. Mas a lei só cobra da pessoa se outra pessoa reclamar. Se outra pessoa não reclamar, ela não cobra. Então por isso que as leis do reino dos céus têm um poder sobre nossas vidas, porque nós sabemos que temos que posicionar, e o nosso posicionamento atrai a presença de Deus, e vamos conhecer a frequência do amor. Quem diz amém? As características mais marcantes de uma vida missional, que aponta para Cristo, justamente por estarmos com Ele. Escuta, amado, eu fui na praia com meus netos esses dias, e ali é engraçado, né? Você fica de pé na areia, não sei se já aconteceu isso com você. Você fica de pé, né, na areia, a água vem, passa por debaixo do seu pé, não remove a areia que está solta, mas remove a que está presa debaixo do seu pé. Você já viu? Remove o que está debaixo. O seu próprio peso trabalha contra você. Seu próprio peso. Por isso que nós precisamos estar firmados na rocha. Amém, amado? Quando fala rocha, em Cristo. Por exemplo, você é um homem ou uma mulher em Cristo. Você é um pai ou uma mãe em Cristo. Você é um esposo ou uma esposa em Cristo. Porque se for nesse mundo, toda vez que vir uma onda, ela remove a areia debaixo dos seus pés, remove a segurança e te abala. Se tivermos em Cristo, temos condições de fazer essa vida missional, ou seja, passar isso para frente de tal forma que a linguagem do reino dos céus possa liberar uma frequência que quando a pessoa falar assim, Senhor, eu te amo, o próprio Deus reconhece essa frequência. Quem diz amém? Assim como a Mônica reconheceu a voz do Araújo. Amado, isso é forte demais para nós. É muito forte.
A igreja que se mistura sem ser absorvida por esse mundo. A Mônica recebeu 2 eu te amo, mas só um ela reconheceu. Não se mistura. Entende, amado? Nós precisamos estar ligado a Deus, na missão na missão de Deus, para entendermos a linguagem do céu e essa frequência. Porque quando você fala com a frequência do amor, ela cura, ela transforma. Por exemplo, eu perguntei aqui a uma discípula, e meu discípulo? Falei para ela, quando você chega lá, você fala, eu te amo. Para quê, amado? Ela vai falar com a frequência do reino dos céus. Para a pessoa perceber que essa fala é diferenciada. Ser missional significa que, mais do que levar as pessoas à igreja para ouvir de Cristo, viu, Davi? Cristo é levado até as pessoas por meio da presença da igreja no mundo e na vida da sociedade. Ou seja, Davi hoje levou a igreja lá naquele banco, né, Davi? É isso. Antes da pessoa vir para a igreja foi levada até ela. Essa é a nossa função como líder de célula. Quem diz amém? Para que você que anota, né? Mais do que levar as pessoas à igreja para ouvirem de Cristo, Cristo é levado até as pessoas por meio da presença da igreja no mundo e na vida em sociedade. Porque você vivendo, leva a igreja até lá. Quem diz amém? Neste caso, o principal lugar em que o evangelho é comunicado aos não cristãos não é no culto público. Não é no culto público. O que eventualmente pode acontecer quando se considera que o público evangélico é cristocêntrico, né? Que esse púlpito aqui é cristocêntrico e é centrado no evangelho. Igrejas missionais enviam, preparam e inspiram um cristão a ser autêntico e plenamente cristão em suas vidas comuns. A nossa células é capaz de preparar esses cristãos para isso. Então, por isso que nós temos que participar das células. Ora, o líder tem uma função, o co-líder tem também a sua função. O anfitrião prepara a casa, não pode ser na última hora. Não, o anfitrião ele tem uma função muito importante. E tem também o secretário que cuida das finanças dessa célula. O secretário vai observar aquele que está na célula e precisa de uma ajuda, de alguma forma. Esse é o secretário. E os demais membros das células vão atuar. Por isso a célula precisa ser presencial. Para que a linguagem dos céus possa liberar uma frequência na fala, que a pessoa se sinta amada ou amado. Quem diz amém? Essa é a nossa célula. O que a gente está fazendo? Não estamos fazendo igual o servo Damasceno, estamos fazendo como Saul. Temos uma missão para executar e não estamos executando. Por isso, o salão assim. E olha que eu fiz uma chamada pessoal. Muitas coisas atrapalharam as pessoas a chegar aqui hoje. E essas coisas, escuta, gente, essas coisas vêm para a vida da pessoa, não é pela mão do diabo. Vem pela mão de Deus, para que você e eu possamos priorizar a linguagem da frequência do amor que vem do reino dos céus. Quem diz amém? Porque até quinta passada eu não estava com 5 netos em casa. Agora eu estou. Não é? Está ali.
Netaiada bonita. Dá trabalho? Só muito. Mas é uma honra, igual o servo Damasceno. Não é uma tarefa que foi nos dada? Temos que fazer, amada. E no final, toda a honra e toda a glória seja do nosso Deus. Quem diz amém? Dessa forma, esse cristão missional se torna pessoa altamente interessada em pessoas. O cristão missional, ele interessa por pessoa. Se você não interessa, se você tem aquela coisa de ficar sozinho no seu canto, tira um tempo de oração, amado. Tira um tempo de intercessão. Fala assim: Senhor, me dá alma, senão morro. Pede ao Senhor. Não fique sem cuidar de uma alma. Tenha tempo para cuidar da alma. Quando você coloca o desejo de estar cuidando de uma alma, Deus vai fazer por você, porque Ele libera a frequência da linguagem do amor, e a pessoa é curada através do Cristo que está na sua vida. Quem diz amém? Isso, amado, é verdadeiro. Eu falo para os irmãos. Eu pedi ao Senhor: Senhor, eu queria falar tanto sobre a vida missional. Ele falou, vai para Filipenses 1, a partir do 12. Eu falei: mas Senhor, lá é Paulo envolvido nas prisões. Aí eu percebi que lá dentro, né, da prisão, Paulo tem uma missão, assim como o servo Damasceno, assim como o rei Saul, tem uma missão, assim como nós, não é? Assim como o Ailton tem um discípulo que trabalha com ele, a função dele é permitir que o Cristo que está dentro do Ailton passe para aquele menino. E para a nossa discípula, que o Cristo que está dentro dela passa para o marido dela. E que o Cristo que está dentro da Jocélia passa para dentro do Cardivandro. E que o Cristo que está dentro da Patrícia passe para o restante da família. Que o Cristo que está no Araújo possa dar para ele uma igreja naquela localidade com peso suficiente para dar manutenção. Que o Cristo que está dentro do pastor Davi possa dar algo tão tremendo que ele se sinta legitimado para cuidar de toda essa igreja que está aí atrás. Escuta, amada, eu fazendo esses estudos, o Senhor foi falando: fala do servo Damasceno. Eu falei: Senhor, quem é Damasceno? E eu fui ver quem era. Fala do meu servo Saul. Fui lá ver, vi tudo isso. O Senhor disse para nós voltar ao primeiro amor. Se voltarmos ao primeiro amor, Ele vai liberar uma frequência de cura, de libertação, que as pessoas vão procurar você. Mas você precisa ter fé, precisa crer. A linguagem é do reino dos céus, mas a frequência é do amor que vem através da vida de Cristo, que está dentro de você. Quem diz amém? E toda honra, toda glória, todo louvor pertence a Deus, porque a missão é dele. Missão dele. A nós é permitido trabalhar dessa forma, como o servo Damasceno. O inimigo assim não nos acha. Não nos acha. A gente fica guardado. Nós aguardamos a vida de Cristo para que nós tenhamos um corpo, não é? Diferenciado para vivermos aquilo que precisamos viver, para que Deus possa ser glorificado. Quem diz amém? Pessoas não cristãs têm um imaginário distorcido sobre o que significa ser cristão. Infelizmente, por impressão, mau testemunho, que são vinculados a redes sociais e nas mídias. Por esta razão, o ser missional é uma excelente estratégia missionária
e evangelizadora, em contexto em que as pessoas se tornam cínicas em relação ao cristianismo. O testemunho pessoal é altamente eficiente. A dimensão intencional refere-se ao fato de que, a partir de relações reais e com interesse profundo pelas pessoas, cria condições para trazer outros para a luz para os povos, ou para a luz de Cristo. Quem diz amém? Isso fica firmado, amado. Então nós precisamos viver. Enfim, o ser missional, não é? É redescobrir a igreja local como uma importante enviadora de missionários ordinários. Quando eu falo ordinários, locais. Sabe, o Davi saiu do carro e foi ser missionário lá no banco da praça. E teve êxito, né, Davi? Teve êxito. Teve êxito. Entende, amado? Foi ser missionário, um missionário ali. Cristãos comuns, mas que são cheios do Espírito Santo, educados e discipulados para fazer menções de Cristo, juntamente porque são saturados da presença de Deus. Quem diz amém? Às vezes, colegas de ministério perguntam: por que membros de nossa igreja evangelizam pouco? Talvez a resposta seja: porque eles não foram suficientemente evangelizados. Escuta, amado, o evangelismo é praticar. Escuta esse pastor feito do pó da terra. Ouse, amado, quando você for para a sua célula, fala: Senhor, me dá uma alma. Não vai para a célula só por ir. Você não faz isso com a sua família, amado. Você tem uma reverência pela sua, tem uma reverência quando você for para a célula. Pede ao Senhor. Hoje eu vim para a igreja e falei: Senhor, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. O Senhor acabou fazendo. Pede e o Senhor vai dar, amém? Você pode ficar de pé, por favor? Essa palavra veio, né, de um rapaz chamado Igor Miguel, que fez é tipo um comentário sobre o ser missional. Eu achei tremendo demais, maravilhoso essa palavra, não é? E ao ler esse texto eu fiquei maravilhado, porque havia no meu coração essa disposição, mas eu não sabia colocar em palavras. E lendo, organizou a minha mente. Fala para o seu vizinho: eu dependo da sua disposição de me ajudar a ser missional. Quem diz amém? Aleluia. Põe a mão no coração só um pouquinho e repita comigo. Davi, perto. Eu quero que repita. Repita também junto, Luciana e Williams. Segura um pouquinho. Fala comigo assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Não olha para as minhas debilidades, fraquezas ou limitações. Olha, Senhor, para o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. E como está escrito em Atos 3,19, eu confesso e peço perdão pelos meus pecados. Arrependo-me e separo desses pecados. E nunca mais eu quero voltar a eles. Espírito Santo, me dê força e disposição, porque com a minha boca eu confesso a Jesus como meu Senhor, e no meu coração eu creio, e assim sou justificado por Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Aleluia.
Escuta. Essa confissão te leva a ser uma igreja que é enviada e não se mistura. Ela permanece. É como uma garça que senta no lodo, mas o lodo não gruda nas suas penas. Sabe, amados? A frequência do amor, quando a gente aprende, a gente conhece que Deus está falando com a gente. Assim como a Mônica conheceu quando Araújo falou com ela. Isso é muito sério. Tire tempo. Fale com o Senhor, amado. Tire tempo. Sabe? Eu gosto de orar andando, falando com o Senhor. Vou conversando com Ele. Faz assim. Para você perceber quando Deus falar com você. Sabe, nós temos filhos e filhas, nós temos netos e netas. E os nossos filhos falam, mãe, pai, a frequência da criança nos faz virar. Porque quando Deus fala com você, você não vira e você não para. É porque falta relacionamento. Falta experiência com Ele. Falta você tirar um tempo e falar com o Senhor. Não interessa o que você faz ou como você vive. Tira um tempo para falar com o Senhor. E deixa Ele ministrar no seu coração. E Ele vai trazer a cura, a libertação da sua vida, da sua família. E você se torna uma nova pessoa diante do Senhor. Louvor. Cante, você que sabe. Deixa o Senhor ouvir a frequência da sua voz. Oh, glória. Certo. Por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Podemos fazer tudo sobre você, para você, Jesus. Sou eu, quem me oferecer tudo sobre você, para você, Jesus. Quem sou eu? Tudo sobre você, para você, Jesus. Santo, santo, santo. Declare isso. Santo, santo, santo. Tudo sobre você, para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo,
sobre você, tudo para você, Jesus. Sobre nós, e sobre nós, e podemos fazer tudo sobre você, para você, Jesus. Sim, Deus, é tudo para ti, Pai. Sabe, Senhor, o Senhor sabe e conhece como somos. O que faremos sem a tua presença? Aonde iremos, Senhor? Ficamos confusos, sem saber o que fazemos. Sabe, Senhor, muitas vezes entramos, nosso emocional danificado pela vivência nesse mundo. Sabe, Deus, queremos muitas vezes dizer que amamos, mas a nossa voz não tem a frequência do amor. Permita-nos voltar, Senhor, ao primeiro amor, para que quando, Senhor, abrirmos a nossa boca e liberar a voz, essa frequência possa ser a de Cristo, aquele que foi crucificado ali na cruz por um objetivo, para que a missão tua, para que a missão dele pudesse, Senhor, ser cumprida pela face da terra. Ó Deus, assim como foi capacitado, Senhor, o Damasceno Eliezer, também nos capacita, para que possamos, ó Deus, fortalecer, Senhor, um povo lindo, grandioso e tremendo, para que se torne a igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Ele, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Senhor, e o nosso louvor possa atrair a presença do Teu Espírito. E assim, Senhor, sermos tomados pelo Teu amor, pela Tua graça. Sabe, Pai, não olha, Senhor, para nossas debilidades, fraqueza e limitações. Olha, Senhor, para nós conforme o sacrifício vicário, feito por Cristo ali na cruz, por causa do amor de Deus por nós, por causa do amor de Deus pela terra, pelo mundo. Sabe, Senhor, dando o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, Senhor, nesta noite declaramos toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado, todo o poder seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Curicabas, Salabanamas, Shuribanai, Elai, Carabalas. Todas as coisas. Sim, Deus Santo. Oh Deus, que o mesmo Deus que te trouxe te leve em paz e possa ministrar sobre a sua vida, entendendo que nós temos uma missão a cumprir nessa terra. Você foi comissionado, assim como o servo Damasceno, para executar essa missão de tal forma que toda a honra, toda a glória seja dada a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que o Espírito Santo te leve a essa frequência do primeiro amor, para que haja cura, libertação, para que haja no meio da sua família a bênção da conquista, assim como foi dada a Abraão, em nome de Jesus. Amém, amado? Pelo menos 3 cotovelinhos e você está abençoado no nome de Jesus.